Fala galera, tudo bem? Um assunto muito interessante que eu tenho prestado bastante atenção é o seguinte: nós temos aí a corrida eleitoral de 2022 em franco acontecimento. Bolsonaro não governa e está em campanha permanente. E os outros jogadores estão começando a se movimentar também para não ficarem tão fora do jogo. Porém, no meio dessa movimentação toda, nós temos o surgimento de uma figura muito interessante na política brasileira, que é o arrependido. A pessoa que votou no mito e diz assim: poxa vida, eu estou arrependido, não esperava que ele fosse essa figura. Alguns usam uma frase bem interessante que é: poxa, mas também a escolha era bem difícil. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Será que a escolha entre Haddad e Bolsonaro era tão difícil assim? Será que essa escolha por um candidato tem que sempre ser difícil? Esse mantra foi inclusive utilizado por parte da mídia, que resolveu naquela época amar sentir ódio do PT e do Lula. Eu me lembro muito bem disso. Tem gente usando até hoje essa expressão. Ah, mas a escolha era muito difícil. Fica comigo nesse vídeo até o final e eu vou te provar que a escolha não era difícil. E para garantir que eu vou te provar isso, eu quero dizer para você uma coisa. Eu não vou citar nem Haddad, nem Bolsonaro. Eu sou o Marcos Vinícius, criador deste canal, e aproveito para convidar você para se inscrever no canal. Se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva no canal para que a gente possa continuar propagando esses assuntos sempre com uma reflexão mais ponderada. Sem mais delongas, vamos direto ao nosso assunto. A tese do nosso vídeo é: será que realmente é muito difícil escolher entre dois candidatos que apresentam propostas diferentes? Será que é mesmo difícil? O que eu quero falar para você são padrões democráticos de avaliação. Então, antes de avaliar esse assunto sob este ponto de vista, eu quero dizer para você uma coisa. Eu vou basear a minha análise no livro Como as Democracias Morrem. Esse livro sensacional que eu esqueci de colocar no cenário ali, porque eu estou gravando o segundo vídeo direto. Então, Como as Democracias Morrem. Se você quiser adquirir esse vídeo e ajudar o canal a crescer, link do livro aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Se você tem interesse na política e acredita em direitos, respeita as instituições, valoriza a democracia, então esse vídeo é para você. E é sobre isso que eu quero falar, sobre respeito à democracia. Não estou falando de candidato A ou candidato B. Eu estou falando de uma tese que nos ajuda a apontar se um candidato é democrático ou não. E aí esse material está aqui no livro e você pode se aprofundar lendo nisso. Esse critério ajuda a gente a definir o nosso voto. Baseado em quê? Baseado se nós valorizamos os aspectos democráticos ou se nós somos contaminados por políticos demagogos. Rapidinho, o que é demagogia na política? Uma forma de atuação política na qual existe um claro interesse daquele que está à frente de manipular ou agradar a massa popular, incluindo promessas que muito provavelmente nunca serão realizadas. Essas promessas são feitas apenas com o intuito da conquista do poder político. Políticos demagogos são extremamente perigosos. Por quê? E aí eu vou te apresentar essa teoria aqui que está lá no livro e que eu trouxe aqui um resumo para você. Fique ligado então, porque assim você vai aprender a diferenciar um político demagogo de um político realmente que está interessado na democracia, no direito, nas instituições. E assim vai ficar mais fácil você decidir seu voto na hora H, e aí você não vai precisar mais usar aquela desculpa. Poxa, mas era tão difícil fazer a escolha. Não, você vai conseguir fazer claramente as suas escolhas. Os demagogos, eles são um perigo. Por quê? Porque eles tornam-se perigosos para o próprio processo democrático. E isso deveria ser um sinal de alerta
para todos nós, para mim e para você. Então, se você se preocupa com direitos, se você é uma pessoa que já precisou recorrer a direitos para fazer valer o seu direito, então você é uma pessoa que valoriza a democracia. Então vamos usar aqui esses critérios para entender como que é um político que é democrático, como é um político que é demagogo. A primeira marca de um político demagogo, um político que não respeita a democracia e que deveria chamar a nossa atenção, é a seguinte: é que ele rejeita as regras democráticas ou tem um baixo compromisso com ela. É rejeitar a Constituição do seu próprio país ou ter uma disposição clara de violar ou invalidar aquela Constituição. Uma outra característica é que um político que rejeita as regras democráticas, ele tem uma profunda recusa de aceitar o resultado de eleições legítimas ou eleições dignas de crédito. O segundo aspecto que a gente precisa ficar esperto para descobrir como dar bem o nosso voto é a negação de dar legitimidade a um oponente político. Aqui, antes de explicar o porquê, o que significa isso, eu queria que você lembrasse o seguinte: lembre-se sempre, quando você for brigar com aquele seu sobrinho ou de repente o seu irmão é A, você é B, antes de você brigar, antes de você atacar, lembre-se o seguinte: oponente político não significa inimigo mortal. A gente precisa diminuir essa temperatura, essa polarização, para trazer a coisa um pouco mais para o campo das ideias, para o campo da performance política democrática. Então vamos explicar aqui o que é negar a legitimidade a um oponente político. Por exemplo, tratar rivais como bandidos, como terroristas, como criminosos ou como pessoas dispostas a interromper a ordem democrática ou ordem institucional a qualquer coisa. Olha, se esse cara for eleito, já ouviu um político que fala assim? Já ouviu políticos que falam assim? Se esse cara for eleito, vai acontecer isso, 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 porque ele é isso, isso, isso. Então, você está diante de um cara que nega legitimidade ao outro candidato. Perceba uma coisa, todo esse vocabulário, ele tenta subverter e desestabilizar o jogo democrático, tornando o outro incapaz de participar desse jogo. A terceira característica é muito ligada a essa última frase que eu falei. Políticos demagogos, eles toleram ou estimulam a violência política, ou até a violência normal do dia a dia. Essa tolerância ou estímulo se manifesta da seguinte maneira: ter laços de algum tipo com grupos paramilitares, gangues armadas, milícias, guerrilhas ou qualquer outro tipo de organização semelhante a essa. É que eles não condenam de forma clara manifestações violentas ou outros tipo de ataque feitos por seus apoiadores. Isso é muito sério. Normalmente, um demagogo ele não recrimina, ele não condena e também ele não pune pessoas que são seus apoiadores que atacam outros grupos. Tá? A quarta característica que você deve saber que marca um político demagogo é que esses políticos estão propensos a restringir as liberdades civis, sejam de oponentes ou até do povo e até mesmo da mídia. Vamos entender isso. Geralmente, esses políticos apoiam leis ou políticas voltadas a restringir liberdades civis. Por exemplo, proibição ou restrição de protestos dos seus oponentes. Só quem pode fazer protesto na rua são os seus apoiadores. Controle da internet, outra característica dos políticos demagogos. E olha, isso é um assunto para um outro vídeo. Às vezes o controle da internet não é só por lei, não. E, finalmente, os demagogos, eles elogiam abertamente, claramente e até aplaudem outros demagogos que tomam medidas repressivas em seus respectivos governos, tanto no passado como na atualidade. Então, você, analisando essas 4 características e as suas nuances,
Você percebe que não é tão difícil assim escolher um político entre as opções que te forem apresentadas. Basta você aprender e observar essas 4 regras aí de análise do jogo democrático. E outra coisa importante, tá? Você viu que eu não fiz nenhuma alusão aqui a político específico, porque essas características elas podem estar com A ou com B. Cabe a você e a mim fazermos a análise e então fazermos a nossa escolha. E com esse testezinho, essa tese do é tão difícil escolher, por isso que eu escolhi esse cara, cai por terra. Porque se você, no final de tudo, ficar diante de um demagogo, não vote nesse cara, pelo amor de Deus, tá? Espero ter ajudado você, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, participa do canal, deixa a sua opinião aí nos comentários. E uma coisa muito importante, se precisar sair, use a sua máscara, a pandemia não acabou, não tem vacina para todo mundo, 237 mil mortes. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, que é sábado, dia 13, se precisar sair, se cuide. A gente se encontra no próximo vídeo, sem demagogia.